Provérbios capítulo 21, versículo número 1. E diz assim, vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Ele quem? O próprio Deus. Então, eu vou repetir que o Espírito Santo pediu para me repetir aqui. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele, o Senhor, Deus, o dirige para onde quer. Escuta bem. Quem era o rei no contexto do Antigo Testamento? Quem era o rei? O rei era o líder da nação. O rei era o líder da nação. Era o líder político, era o líder social, espiritual, era o líder das forças armadas, liderava a nação, até uma parte espiritual também, que o Espírito de Deus vinha sobre os reis na época do povo de Deus. Então, o rei, no contexto do Antigo Testamento, é o líder. Em outras palavras, o que Salomão está falando aqui? Esse é um dos versículos que a gente lê, aí já pula para o versículo 2. Mas se você olhar mais de perto esse versículo, o que Salomão está falando? Olha o que Salomão está dizendo. O coração do líder é um rio na mão do Senhor. E Deus move, dirige o coração do líder para onde Ele quer. Então é Deus que move o coração do líder. Agora, no nosso contexto aqui, na nossa realidade, quem é o rei aqui na igreja, o líder aqui na igreja? É o nosso pastor titular, o pastor Nilson, juntamente com a pastora Mariette. Então, no contexto de liderança, eles são o líder. Em outras palavras, o que é que Deus está falando para a igreja? O coração do pastor Nilson, do líder da igreja, é como um rio na minha mão, Deus falando, eu movo o coração do líder para onde eu quero. Para onde eu quero. Escuta bem. Então, a visão que Deus confiou para essa igreja aqui, através da liderança, não é oriunda do próprio homem, porque a própria Bíblia diz, em João capítulo 3, versículo 27, que o homem não recebe coisa alguma, se do céu não for lhe dado. Se do céu não for lhe dado. Então, qual é a visão da igreja local, da nossa igreja? Nós trabalhamos com células, discipulado, um a um, dentro das células. Essa é a visão que Deus confiou para essa igreja. Então, foi Deus que colocou essa visão no coração da nossa liderança. Porque é Deus que move o coração do líder. Então, se de repente você não concorda com o discipulado, eu sei que no Santo Inês não tem ninguém assim, mas nós, em outras igrejas que nós já fomos, a gente percebe que tem algumas pessoas que têm o espírito farisaico, o espírito de fariseu. Ele não fala nada, mas no coração ele fica arrazoando. Esse negócio de discipulado aí, eu sabia que isso nunca ia dar certo. Você quer que o pastor inventa essas coisas? Ele vê isso em outro lugar, ele fica com essas coisas. Já está quase endemoniado essa pessoa. Já está quase endemoniado. Porque ele fica razoando no coração. Agora, não é contra o pastor da igreja, o pastor Nilson, a nossa liderança, que você está se levantando. Porque quem é que dirige o coração do líder? É Deus. Então você está falando isso, não é contra o pastor, não é contra os supervisores, os líderes da igreja, é contra o próprio Deus que você está falando. Porque quem move o coração do líder é Deus. É por isso, irmãos, que tem discípulos que tem tudo para deslanchar no mundo espiritual, que tem tudo para crescer, que tem tudo para ser uma bênção, mas não cresce. A célula nanica. Ele não discipula ninguém, ele não consegue fazer discípulo, porque ele fica falando da visão, falando mal da liderança, falando que não funciona, que esse negócio discipulado veio só para complicar a igreja. A realidade, a Bíblia diz, em Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus, Ele dá maior graça para os humildes, só que Ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso.
Deus resiste ao orgulhoso, resiste ao soberbo, só que Ele dá graça para os humildes. Então, quem é o soberbo? Quem é o orgulhoso? É quando Deus dirige o coração da liderança para uma visão, aí a pessoa fica criticando a visão, fica criticando a liderança, criticando o líder de célula, criticando o discipulador. Ele está se comportando como quem? Como alguém orgulhoso, como alguém soberbo. Eu vou estar falando da minha vida para os outros? Negócio de célula, isso aí é do diabo. Sei que aqui não tem ninguém assim que fala isso, mas por aí tem. Então essa pessoa está se posicionando como alguém soberba, como alguém orgulhoso. E a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Agora, escuta bem, não é o diabo, não é o diabo que resiste o orgulhoso, é Deus, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Que coisa terrível, que coisa terrível. Agora você imagina, é por isso que tem famílias que tem tudo para ser um sucesso, uma bênção, mas não é, porque é orgulhoso, fica criticando, falando mal. É por isso que a pessoa, ela tem um bom salário, ela até financeiramente, ela ganha bem, mas nunca dá conta de prosperar. Nunca prospera, sabe por quê? Porque Deus está resistindo. Deus se coloca na frente dessa pessoa, do orgulhoso, do soberbo. Ele nunca cresce. Anos e anos, entra ano e sai ano, décadas após décadas, ele lá, sabe? Não é o mesmo, porque a Bíblia fala que ninguém fica parado no mundo espiritual. A Bíblia diz, aquele que tem, mais vai ser dado. E aquele que não tem, até o que ele pensa que tem, vai sendo tirado. Ou seja, ou você cresce no mundo espiritual, ou você está caindo. Porque se você tem, Deus vai te dando mais, você vai crescendo. Se você não tem, até o que você pensa que tem, vai sendo tirado. Então você vai caindo. Então a pessoa nunca dá conta de prosperar, nunca vê a transformação da família, nunca vê os filhos transformados, nunca vê o marido transformado, nunca vê o discípulo transformado, porque fica reclamando, fofocando, falando mal, espalhando contenda como quem? Como orgulhoso. O negócio de discipulado nunca vai funcionar aqui na igreja, nunca vai. É orgulhoso, e Deus resiste. Essa pessoa não prospera, a pessoa não dá conta de crescer, a célula nanica, ela quer entregar a célula por causa do orgulho, Agora, esse é o segredo de a igreja viver uma visão, um único desejo, o mesmo propósito. É nós ouvirmos a voz da liderança, porque Deus move o coração do líder para onde Ele quer. Então, uma vez que nós submetemos ao líder, nós estamos submetendo a Deus. E todo mundo submetendo a Deus, nós vamos chegar na unidade da igreja. Olha o que a Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ler rapidamente do verso 1 até o 10, por conta do tempo. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Versículo 4. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte a deitar-se. Versículo 7, olha o que a Bíblia fala no versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Quero abrir um parênteses aqui. Então, no início nós lemos que Samuel era um menino. Olha o ambiente espiritual em que Samuel nasceu. Um menino, a palavra de Deus era raríssima, visões não existiam praticamente. Um menino numa atmosfera espiritual horrível, cega, sem provisão, sem voz de Deus, sem comando de Deus. Um menino levantou, nunca tinha conhecido o Senhor, o versículo 7 fala, e a palavra de Deus ainda não tinha sido revelada para Samuel. Agora, qual foi o segredo desse menino?
como um menino, num ambiente espiritual horrível, que Deus não falava, que não tinha visões, e que ele não conhecia Deus, que não tinha revelação da palavra, como que um menino desse revolucionou a história da fé cristã, revolucionou. Esse menino aqui, ele deu identidade para uma geração, que é conhecida como a geração de Samuel. Depois de Samuel, é um antes e um depois. Samuel foi um divisor de águas na história da fé, Qual foi o segredo desse menino? Que não conhecia Deus, era um menino, não conhecia Deus, não tinha revelação da palavra ainda, não conhecia Deus, um ambiente espiritual ruim. Qual foi o segredo dele? Quando Deus chamava Samuel, para onde Samuel corria? Até quem Samuel corria? Até o profeta Eli. O profeta Eli era o líder de Samuel na casa de Deus. E olha que Eli não era nenhum exemplo de líder a ser seguido, mas Deus chamava Samuel, ele corria até quem? Ao líder dele, ao discipulador dele. Por que Samuel corria até Eli quando Deus chamava ele? Escuta bem, é forte, porque a voz do líder, a voz de Deus, melhor, é igual, é semelhante à voz do seu líder. Esse foi o segredo de Samuel: submissão, quebrantamento. Deus chamava, ele corria para o líder. Por quê? Porque a voz de Deus é semelhante à voz da liderança. É por isso que o rei fala que o coração do líder é um rio na mão de Deus e Deus dirige. Esse foi o segredo do profeta Samuel, porque ele submisso, mesmo tudo errado, que Eli estava, os filhos dele perverteram toda a casa de Deus, ele se prostituiu dentro do templo, da casa de Deus, comiam a oferta, a gordura que era para o Senhor, a glória de Deus, eles comiam, depravando tudo. Mesmo assim, o profeta Samuel submetendo, obedecendo à liderança. Por isso, revolucionou a história da fé, deu identidade a uma geração. Esse foi o segredo, ele já sabia o princípio. Agora, essa atitude nobre de submissão que nós temos que ter com o coração de Deus, não deve ser somente com palavras, mas deve ser com as nossas atitudes, porque quando fala aqui no púlpito, nós vamos discipular, nós vamos multiplicar, vamos ganhar multidões para Jesus, a pessoa diz amém, aleluia, com a boca, só que a vida dela fala outra coisa, é o que eu chamo aqui da linguagem das atitudes, uma igreja que está trabalhando numa visão, num único desejo e no mesmo propósito, ela não está unida só com palavras, ela está unida através da vida, com ações, com atitudes. Não basta dizer amém, nós vamos, não, tem que partir para cima do trabalho, tem que arregaçar as mangas, tem que ir atrás. Olha o que a Bíblia fala acerca da linguagem das atitudes. Atos capítulo 19, vou ler do versículo 13 ao 16, você anota aí por causa do tempo, em casa você estuda melhor. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. O que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o demoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Então era 7 irmãos contra um endemoniado. 7 irmãos contra um endemoniado. Olha o que significa a linguagem das atitudes. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, ele fala que nós somos uma carta viva, lida por todos e escrita não com tinta de caneta, mas escrita pelo Espírito de Deus. Ou seja, a nossa vida transmite uma mensagem, porque
esses homens, eles estavam fazendo o que era certo, sim ou não? Estavam expulsando demônio, irmãos. Estavam expulsando demônios. Eles estavam expulsando demônios em nome do Deus certo, era em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estavam expulsando o demônio em nome de Jesus. Só que a vida deles não refletia o que a boca estava falando. Não havia coerência entre as atitudes daqueles 7 irmãos com aquilo que eles estavam falando. Eles estavam fazendo a coisa certa, em nome do Deus certo, mas a vida deles não refletia o que eles estavam pregando. Às vezes a pessoa está até liderando a célula, às vezes até está até na célula, está até discipulando, só que a vida dele vai na conta do que ele está dizendo e do que ele está fazendo. Foi quando eles disseram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te ordeno que saia. O demônio olhou e disse, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, agora vocês, quem são? É por isso que Jesus fala que naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, Senhor. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Que coisa terrível. Ou seja, às vezes a nossa boca está fazendo e falando o correto. Até as nossas mãos estão fazendo, mas a nossa vida, a nossa conduta, as nossas atitudes estão na contramão do que nós estamos falando. Às vezes a gente diz amém com a boca, mas a vida está fazendo outra coisa. É por isso que tem pessoas dizendo para o demônio, em nome de Jesus, sai da minha vida financeira. E o demônio metendo a peia na vida financeira da pessoa, endividado, não consegue pagar, devendo os próprios irmãos da igreja. Aqui no Santo Inês não existe isso, em nome de Jesus pela fé, mas por aí eu conheço. Por aí eu conheço, devendo, endividado, não consegue pagar o próprio irmão da igreja. Em nome de Jesus, e fazendo, e o demônio metendo a peia na vida financeira, metendo a peia. Por quê? Porque a boca está falando uma coisa, mas a vida está dizendo outra. Comportamento errado. Às vezes a pessoa está dizendo, em nome de Jesus, sai do meu casamento, e o demônio metendo a peia na vida conjugal dela, metendo a peia, expondo a nudez, expondo a vergonha, porque a boca está falando uma coisa, mas a vida reflete outra coisa. Então não basta nós obedecermos a Deus com palavras, tem que ser com as nossas atitudes. É tão grave essa questão que o próprio Deus dá testemunho acerca da unidade. Em Gênesis capítulo 11, versículo 6, no capítulo 11, os homens da terra reuniram e disseram, olha, vamos construir uma cidade, e no meio dela vamos fazer uma torre que vai chegar até no céu, e nós vamos ficar famosos na terra, e aí eles começaram a construir. Na época existia uma única língua só, falavam a mesma língua, então estavam todos os homens lá fazendo. Aí a Bíblia fala que Deus veio olhar o que ele estava fazendo. Aí olha o que Deus fala em Gênesis capítulo 11, versículo 6. E disse o Senhor, estou lendo na NVI, eles são um só povo, e falam uma só língua, e começaram a construir isso, em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. É Deus que está dizendo, irmãos. É Deus que está dizendo. Nada conseguirá impedir o que eles planejam fazer. O que é isso? Um só povo, uma igreja, falando a mesma língua, células, discipulado, ganhando, cuidando bem, multiplicando, GS, treinamento de célula, Tadel, culto de celebração, uma igreja, falando a mesma língua. Em breve nada conseguirá impedir de nós ganharmos Rio Branco para Jesus. Se tem alguém vivo aqui, diga amém. É Deus que está dizendo, irmão. É Deus que está dizendo, falando a mesma língua, um só povo, nada poderá impedir. Nada poderá impedir. Olha a força da unidade. Olha a força da unidade. O apóstolo Paulo sabia desse segredo, de uma visão, o povo unânime, único desejo, o mesmo propósito. Olha o que ele fala em Filipenses 2, versículo 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Uma só atitude.
É muito forte, é muito forte. Talvez alguém possa dizer: ah, Gustavo, isso aí é impossível. Não dá conta de a gente viver isso. Mas deixa eu te perguntar, você acha que Jesus, sendo Jesus, ele poderia fazer uma oração um dia, que ele ia ter certeza que nunca ia ser respondido? Você acha que Jesus faria isso? É óbvio que não, mas ele orou. Em João capítulo 19, se eu não me engano, ele orou para que nós nos tornemos um nele, como ele é um com o Pai. O próprio Jesus orou pela unidade da igreja. Então, se Jesus orou, é porque vai acontecer. Dá conta de acontecer. Nós damos conta de viver isso, sabe? Tendo o mesmo modo de pensar, sabe? O mesmo amor e uma só atitude. Todo mundo, sabe? Apaixonado por vidas, apaixonado por almas, apaixonado pela família, sabe? Uma só atitude, o mesmo amor, o mesmo modo de falar. O apóstolo Paulo sabia tanto desse segredo que ele faz um apelo à igreja em Corinto. No capítulo 1, versículo 10 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico. Ele está desesperado, é um apelo que ele faz. Em nome de Jesus de Nazaré, eu suplico a todos vocês, concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Esse é o segredo. De repente a liderança dá um comando, aí você diz amém, aleluia. Só que no coração já está falando outra coisa. Isso aí não vai dar certo, porque se fosse eu já fazia assim. Porque isso aí não funciona, aqui no Santo Inês não funciona, funciona lá no outro canto. Está errando de coração, está errando de coração. O apóstolo Paulo clama. Agora, nós precisamos considerar que essa atmosfera de unidade não está relacionada simplesmente com o fato de nós nos relacionarmos um com os outros. A unidade não está relacionada ao fato de estarmos próximos simplesmente. É óbvio que isso envolve, mas a unidade bíblica, ele é um manto espiritual. É um manto espiritual. É um manto espiritual. Por que eu falo isso? Mesmo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 5, ele diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade. Então unidade é algo espiritual. O homem natural, o homem carnal, ele nunca vai dar conta de andar em unidade. Ele nunca vai dar conta. Ele nunca vai dar conta. Ele não consegue, porque é um nível de profundidade. É quando o Espírito Santo passa a dirigir as nossas vidas. Aí no versículo 6 ele diz assim: para que com um só coração e uma só voz glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me deu uma frase. Do jeito que ele me deu, eu coloquei aqui, eu nem mexi nela. O Espírito Santo disse assim: olha, unidade é uma atmosfera que é liberada no reino do Espírito. E uma vez que ela é liberada e for perceptível ao nosso espírito, no lugar de revelação, essa atmosfera deve ser absolvida pelos nossos corações. Então esse espírito de unidade, ele paira sobre nós, é o manto que está sobre a igreja do Senhor Jesus. Uma vez que a igreja tem revelação desse manto, nós precisamos inclinar o nosso coração para absolver esse manto, essa atmosfera, para que a vida das nossas células sejam revolucionadas, para que a nossa própria vida haja uma revolução, A Bíblia, a Mensagem, traduziu esses 2 versículos que eu li agora assim: que o nosso Deus fiel, Romanos 15, 5 e 6, imutável, pessoal e caloroso, desenvolva a maturidade em vocês, de modo que possam estar um ao lado do outro, assim como Jesus se põe ao lado de cada um de nós. E versículo 7, então seremos um coral. Olha que coisa forte ele diz aqui: não apenas nossa voz,
mas nossa vida cantará um hino maravilhoso, em perfeita harmonia, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito profundo o que ele está falando aqui. Eu gosto muito dessa tradução, a mensagem. Olha o que ele está dizendo. Nós vamos cantar um coral, não somente com uma voz, mas a nossa vida vai cantar em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Isso é muito profundo, é muito poderoso. E o próprio Deus, Ele zela por esse espírito de unidade. É o próprio Deus que preserva, que zela esse espírito na igreja. Em Atos dos Apóstolos, nós conhecemos como a igreja primitiva crescia em número e em qualidade cada vez maior, cada vez maior. E a Bíblia fala que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Todos aqueles que recebiam de bom grado a palavra eram batizados. Eles, em toda a alma havia temor, perseveravam na comunhão. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Atos 2:42 até o 47 fala isso, e fala que muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. A Bíblia fala que eles eram unânimes, e todos os dias acrescentavam o Senhor aqueles que iam de ser salvos. Então esse espírito de unidade pairava sobre a igreja. Aqueles que tinham muitas propriedades vendiam tudo o que tinham e deitavam nos pés dos apóstolos, que os apóstolos administrassem e repartissem igualmente com aqueles que não tinham. Aí no capítulo 5 de Atos, Ananias e a esposa deles, Safira, eles tinham uma propriedade, eles venderam uma propriedade, aí combinaram um com o outro. Olha, nós vamos falar que nós vendemos por tanto, aí a gente fica com a metade para nós, aí dá a outra metade para os apóstolos. Aí chegaram lá na igreja. A Bíblia que diz, a partir do versículo 1 do capítulo 5 de Atos, chegaram lá, está aqui, primeiro foi o Ananias, o marido, endemoniado já. Aí ele chegou, olha, está aqui, tudo que nós vendemos, todo o valor está aqui. E deitou no pé do apóstolo Pedro. Sabe o que o apóstolo Pedro disse? Disse a Ananias: por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Por acaso você vai enganar o Espírito de Deus? A propriedade era sua, você não precisava fazer isso. E aí a Bíblia fala que Ananias, sem ninguém tocar nele, caiu morto no chão. Só pelo espírito da unidade que parava sobre a igreja. Então ele chegou com outro espírito, diferente, tentando enganar. Ninguém tocou nele, irmão, ele caiu sozinho, sem ninguém tocar. O próprio Deus zela pela unidade. É por isso que tem muitas pessoas morrendo espiritualmente, porque a igreja tem uma visão, um manto da unidade, só que ele quer fazer do jeito dele. Não, aqui eu vou só tirar um pouquinho para mim, aí eu vou fazer aqui. Aí morrendo espiritualmente, não tem força de orar, não tem força de ler a Bíblia, anda se escorando pelas tabelas espirituais. Por quê? Porque a unidade, a visão está sobre a igreja, mas ele sempre tira um pouquinho, ele dá só a metade da vida dele, nunca se doa 100%. Aí quando chega na igreja, o Espírito de Deus zela, e a pessoa está morrendo espiritualmente. Aí depois de 3 horas chegou a esposa, Safira. O apóstolo perguntou: olha, apóstolo Pedro, foi por esse valor que realmente vocês venderam? Deu uma oportunidade. Ela teve a oportunidade, ela confirmou. Aí Pedro disse assim: olha, os que foram enterrar o seu marido fora da cidade, os pés deles já estão chegando à porta para te levar. E ela, caiu morta também. Ninguém tocou, só por causa da unidade, por causa que Deus zela por esse espírito. É por isso que tem pessoas morrendo espiritualmente, porque Deus vai zelando, porque vem com outro espírito para trabalhar na casa do Senhor. E para encerrar, o apóstolo Paulo, ele entendia esse segredo. Ele mesmo fala isso, que Pedro estava na frente do ministério para os judeus, e o apóstolo Paulo estava na frente do ministério para os gentios.
O ministério do apóstolo Paulo foi meteórico, alcançou massas, multidões, nações inteiras foram revolucionadas. Em contrapartida, o ministério de Pedro já foi mais focalizado para os próprios judeus. E aí, o mesmo apóstolo Paulo fala isso em Gálatas capítulo 2, versos 6 e 8, que Pedro liderava o ministério da circuncisão e ele liderou o ministério da incircuncisão. Então Pedro liderava o ministério para os judeus e o apóstolo Paulo liderava para os gentios. O ministério do apóstolo Paulo foi meteórico, alcançou, abriu igrejas após igrejas, saudáveis, que cresciam e se multiplicavam cada vez mais. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo nunca quis montar a própria igreja dele, a igreja apostólica do apóstolo Paulo, dos gentios que vão crescer. Não, ele nunca fez isso, porque ele estava enganjado nesse espírito de unidade, era uma única visão, era um único desejo e o mesmo propósito. Olha o que o apóstolo Paulo fazia. Em Atos 16, versículo 4, ele saiu com Barnabé e nas cidades por onde eles passavam, eles transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Então mesmo o ministério dele sendo infinitamente maior do que do próprio Pedro, ele nunca quis montar a própria igreja dele, ele nunca quis fazer do jeito dele. Nas cidades onde eles iam, eles transmitiam as decisões que eram tomadas em Jerusalém. Ele garantia que a visão ia cumprir em todas as instâncias, E aí no versículo 5 a Bíblia diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Esse é o segredo, na visão, não espaço no certo sentido para a criatividade. Você só tem que cumprir as decisões que a liderança está colocando. Não tem o que inventar, irmãos. É só obedecer e submeter a que a liderança está colocando. Por essa razão, a Bíblia fala que a igreja era fortalecida na fé e crescia em número a cada dia. E mesmo o apóstolo Paulo tendo tido uma discórdia com uma atitude errada que Pedro teve. Ele fala também em Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 11, que Pedro, quando ele estava no meio dos gentios, ele se comportava como um gentio. Mas quando Tiago e os da igreja vinham chegando de Jerusalém, ele já saiu de perto e ficou meio assim que querendo cobrar que os gentios tinham que circuncidar. Aí Paulo chama ele na catraca mesmo, dizendo que ele estava errado a atitude dele. Como é que ele, sendo judeu, ele vivia em meio aos gentios normal e queria que os gentios vivessem como os judeus? É aí que está o segredo da unidade. Não é que nós vamos ser pessoas alienadas, abirobadas, que vai fazer todo cegamente o que a pessoa está mandando, não. Vai haver discussão no campo das ideias. Nós vamos, de repente não concorda, e é 100% correto você chegar e abrir o seu coração, e com toda a submissão e reverência, dizer: olha, eu não concordo com isso aqui, pelo meu ponto de vista, mas eu estou aqui para obedecer e submeter. O seu papel como um bom discípulo é você ser leal com o seu discipulador, você ser transparente com o seu líder. Se você não concorda, porque é melhor você chegar até com uma atitude errada e falar do que você está endemoniado em silêncio. É que a pessoa fica endemoniada em silêncio, mas ela está rindo aqui, mas dentro ela está endemoniada. Não, amém, aleluia, vamos fazer, mas dentro ela já está endemoniada. Isso aí. Então é melhor você ser leal e dizer: olha, eu não concordo, porque esse é o segredo da unidade. Não é que todo mundo vai ser alienado, não. Você não concorda na ideia, você vai ser submisso, quebrantado, com toda reverência e autoridade, dizer: olha, eu não estou concordando com isso, de repente eu não esteja enxergando como você, não estou tendo a sua visão, mas eu não concordo com esse, é absolutamente natural. Foi o que o apóstolo Paulo fez com Pedro: olha, você está errado com essa sua atitude aqui. Agora, a discussão nos campos das ideias é saudável e acontece, mas o segredo da unidade é que mesmo com ideias diferentes, é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. Todos querem chegar no bem comum, de ganhar multidões, cuidar bem de cada uma delas e treiná-las. Esse que é o segredo. Quando
o apóstolo Paulo, inclusive, até ele adverte a Evódia e a Síndique, para que eles sintais o mesmo, que elas estavam querendo se bicar dentro da igreja lá em Filipos. O apóstolo Paulo dá uma santa repreensão para elas em Filipenses capítulo 4, versículo 2, para que elas pensem concordemente, ou seja, sintam a mesma coisa. No campo da ideia você pode até discutir, agora no sentimento, no coração, tem que ser o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo seja nossa. Esse é o segredo para que a gente possa realmente viver os sonhos sagrados de Deus. E quando nós, como igreja, assumimos esse posicionamento, o Espírito Santo, ele passa a ser o grande comandante da igreja. Olha que esse versículo fenomenal, em Atos 13, versículo 2. Olha o que a Bíblia fala, irmão, que coisa intrigante. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Vou repetir aqui, quem que falou? Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Já pensou numa coisa dessa? A Bíblia está dizendo aqui que eles estavam lá em Antioquia, estavam jejuando e orando, aí o Espírito Santo falou. Era como aqui, ele estava no Tadel orando, em jejum, orando no Tadel, aí o Espírito Santo subiu aqui, pegou o microfone, o Espírito Santo, e falou: olha, chama aqui Paulo e Barnabé que eu vou enviar. Já pensou que coisa poderosa? O Espírito Santo pegou o microfone e falou. Quando a igreja está nessa unidade, quando a igreja está numa única visão, um único desejo e o mesmo propósito, quem lidera é o Espírito Santo de Deus. Amém?